Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria estar participando desse momento especial. Agradeço demais o convite ao pastor Érico, que fez o contato, nosso irmão de caminhada, Raquel, também, como é bom vê-los aqui. Pastor Flauber, um pastor muito querido, muito amado. Trago o abraço da Igreja do Jardim. Não sei se os irmãos sabem, mas a nossa igreja, congregação, o trabalho tem começado. Ele foi muito abençoado por esse trabalho aqui também. Na pessoa dos pastores Flauber e Érico, sempre incentivaram muito essa obra. Uma coisa nós temos certeza, sempre que o assunto é crescimento do reino, crescimento da igreja, conversão, pode falar com esses homens, que eles vão incentivar o seu coração. Eu sou muito grato por poder estar aqui nessa noite. Irmãos muito queridos também, que nos abençoam e que nos alegram nessa caminhada. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Temos alguns irmãos do Jardim também, alguns que estão chegando no Jardim, né? João, Hortência, estamos no processo aí. Informação em primeira mão, né? Colossenses, capítulo 2. O tema da conversão, escolhido para esse aniversário, ele é o tipo de assunto que, se nós não formos cuidadosos, parece que ele fica pelo meio do caminho. Parece que ele descreve somente uma realidade que nós vivemos no passado, o dia que eu me converti. No entanto, irmãos, muito feliz o tema escolhido. A conversão, ela é uma estrada e nós caminhamos nela. Nós caminharemos nela até o final. Certa vez alguém perguntou a um pastor mais antigo, mais sábio: pastor, como é que eu sei se eu me converti? Como é que eu sei se um dia eu já me arrependi de verdade? Aí o pastor respondeu assim: você se arrependeu hoje? Se você se arrependeu hoje dos seus pecados, eu sei que um dia você se arrependeu para a salvação. A conversão, muito mais do que um ato pontual, é um processo. Por isso, essa igreja com os seus 15 anos, e você com tantos anos quanto você tiver de caminhada, você ainda precisa entender, você ainda precisa caminhar nessa estrada. E eu fico feliz porque eu termino esse percurso desse fim de semana, e o meu movimento aqui nessa noite é exatamente na direção que a conversão aponta. Os teólogos dizem que na conversão nós temos dois elementos. O primeiro, olha para trás e rejeita a vida passada, é o arrependimento. Eu sei que o pastor Érico já falou sobre isso no Salmo 32, e o pastor Darquinho, hoje de manhã, no texto de Joel, tão forte, né? Nós olhamos para trás e nós não queremos mais. Mas há o aspecto positivo, a chegada. Na verdade, é o que nos move, inclusive, a abandonar os pecados. Eu olho para frente, eu olho para o céu, eu olho para a cruz, eu vejo Cristo, e ali eu encontro aquilo que é suficiente para mim, e assim eu tenho força, eu tenho vigor, eu tenho ânimo, eu tenho disposição para abandonar a velha vida, porque eu estou olhando para Cristo, meu coração foi cativado por Ele, por sua beleza, por sua glória, por sua suficiência. Conscientes então que a conversão é um processo. Aqueles que começam a sua estrada e aqueles que já têm anos devem continuar percorrendo esse caminho, e também conscientes que a conversão consiste em arrependimento, em fé em Jesus Cristo. Nós vamos ver nessa noite o nosso Cristo, como Ele é maravilhoso, como Ele é suficiente, e que isso ajude o seu coração e esta igreja a continuar se convertendo, crescendo em santidade, frutificando para a glória de Deus. Nosso objetivo nessa noite é do verso 6 até o verso 23, observar essa verdade da suficiência de Cristo. Mas nós vamos dividir esse texto por partes, na leitura, certo? Para não lermos ele todo de uma vez. O que acontece aqui no texto? Você pensou, eita, iríamos ler agora, vamos ler. A igreja de Colossos, dentre tantos problemas que tinha, um deles consistia exatamente porque eles até se converteram inicialmente, eles abraçaram a fé em Jesus Cristo. Mas durante os dias, a sua caminhada,
eles começaram a ouvir outras propostas. Eles começaram a seguir por outros caminhos. E o apóstolo Paulo, para corrigir isso, ele notou que havia um problema aqui. Eles estavam esquecendo de como Cristo era suficiente para o início, para o meio e para o fim da jornada. Então, nesses versos aqui, ele vai ser muito direto. E ele vai nos mostrar 3 razões pelas quais Cristo é suficiente para você, suficiente para mim e suficiente para a igreja presbiteriana do Catolé. O primeiro motivo, a primeira razão por que Cristo é suficiente, está aí dos versos 6 até o verso 10. Cristo é suficiente porque não há ninguém como Ele. Acompanhe a leitura, com fé, com atenção e com esperança. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoado. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. O apóstolo Paulo começa nessa exortação, nesse lembrete à igreja, primeiramente mostrando que nós temos tudo o que nós precisamos em Jesus Cristo. Essa é a sua tese, que ele apresenta logo de forma muito clara. No verso 6, veja como não tem a ver com aquilo que nós estamos comentando. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A ideia que o apóstolo nos mostra aqui é que Jesus Cristo, o seu evangelho, a sua obra e a sua cruz não são simplesmente o beabá da vida cristã. Eles são o alfabeto inteiro. Assim como nós recebemos a Jesus, nos encantamos com Ele, entendemos a sua obra e depositamos nossa confiança e esperança naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nós devemos continuar fazendo isso. Devemos andar nele. Você não pode entrar aqui por essas portas pensando que você começou a sua jornada, então você vai para um discipulado e você vai ouvir sobre as doutrinas básicas da fé. Dentre elas está o Evangelho, dentre elas está a pessoa de Jesus Cristo. Só que depois, conforme os anos vão se passando, você vai dizer: por favor, me ensine outras coisas. Eu quero outros conhecimentos. E existem tantos conhecimentos, mas todos orbitam e apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma doutrina pode ser isolada do Evangelho, porque nós devemos andar nessa estrada. Paulo está chamando a atenção desses irmãos, porque se você para pensar, o pano de fundo dessas palavras é que aqueles irmãos estavam andando fora de Cristo. Talvez sem perceber, né? Quem em sã consciência, cristão, crente, vai de repente andar fora de Cristo, mas a gente faz isso muitas vezes. A gente começa a esquecer a importância, a beleza e a glória dele. Nós começamos a andar no automático na vida cristã. Nós começamos a confiar em rituais, em processos, em nós mesmos, em nosso desempenho, em nossa capacidade, e de algum modo a gente para de andar em Cristo. Mas veja o argumento do apóstolo. Nele radicados, vocês têm que andar nele radicados. A ideia aqui é uma figura que usa a árvore e a sua raiz como símbolo da vida cristã. Cristo é a raiz da vida cristã. Se você não está em Cristo, você não pode frutificar. A raiz é Cristo, nele radicados, mas também nele edificados. Olha como ele já vai usando outra figura, agora da construção civil. Os tijolos vão sendo colocados e vocês vão sendo edificados em Cristo. Por fim, o texto vai dizer: confirmados na fé. Confirmados aqui é a linguagem cartorial. Sabe quando você precisa resolver alguma coisa, um documento que você precisa transferir para alguém, uma propriedade de um veículo, um contrato, você precisa confirmar no cartório a sua assinatura, reconhecer firma, né? Esse ato de autentificação. Em Cristo nós temos a raiz da nossa fé, em Cristo nós crescemos, em Cristo nós somos confirmados. Aí olha o final desse processo, irmãos, no verso 7. Confirmados tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. A ação de graça são os frutos.
Eu acho isso lindo. Porque de tantos frutos que nós devemos ter como cristão, um que o apóstolo destaca aqui é a ação de graças. Quanto mais você está enraizado em Cristo, você cresce em Cristo, quanto mais você é confirmado em Cristo, mais você é grato. E mais você demonstra com as suas palavras, com a sua vida, com a sua adoração, a ação de graças. Que cena linda, né, irmãos? Eu pergunto a você, do que mais você precisa na sua vida? Será que esse não é o resumo da vida saudável? Será que esse não é o resumo da piedade, da vida cristã vibrante e fervorosa? E tudo isso é em Cristo. Tudo isso é em Cristo. Está tão bonito, mas parece que Paulo diz, não, mas eu sei que tem pecado, então vamos tratar disso. Verso 8. Diante desse quadro tão belo, irmãos, cuidado. Que ninguém venha a vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Existiam pensamentos que tiravam Cristo do foco e colocavam um homem. Ora, existem hoje ainda. Filosofias. E ele vai falar vãs sutilezas. É sutil porque não ataca diretamente, mas vem com palavras, vem com conceitos ali e de repente lhe enreda, lhe coloca numa armadilha. E o parecer de Paulo é, tudo isso é conforme a tradição de homens, verso 8, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que é que ele está mostrando para aquela igreja agora é que há dois caminhos, há duas sabedorias, há dois modos de ver, de enxergar, de agir, de viver, um conforme Cristo, que depende de Cristo, que abraça Cristo, e outro conforme a sabedoria do mundo, as suas filosofias, que coloca o homem, o seu desempenho, as coisas que nós fazemos, as coisas que nós sabemos em primeiro lugar. Mas são dois caminhos opostos. Nós precisamos escolher. Nós precisamos, de forma muito consciente, saber qual a direção que nossos pés estão tomando. É por isso agora que, para fechar o seu primeiro argumento, com essa imagem na cabeça de dois caminhos conflitantes, talvez se você tiver a imagem mais fértil, a imaginação mais fértil, você imagina que nós estamos num ringue ou numa arena aqui, onde do lado está Cristo e a verdadeira religião, a verdadeira vida cristã, e do outro lado estão os rudimentos e as sabedorias do mundo, todas as teologias que são desenvolvidas pelos homens, todos os pensamentos humanos que tentam nos ensinar como viver, todas as ideologias que tentam de alguma forma trazer para nós um senso de justiça, de pertencimento, de identidade, tudo isso está posto no ringue. Quem será que vai conquistar o nosso coração? Paulo vai vender o seu peixe, como bom evangelista que é. Agora ele aponta para Jesus e diz no verso 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele usa palavras aqui muito certeiras, irmãos. Havia uma heresia naquela igreja que dizia que daqui para o céu, a presença do Deus Pai Todo-Poderoso, nós temos várias divindades intermediárias. E você vai conhecendo essas divindades e você vai crescendo em poder, e você vai crescendo em importância, em acesso, espiritualidade, até que você chega lá em cima. E Cristo é uma dessas. Muito benquista. Não, Cristo é uma divindade muito poderosa, né? Entre tantas outras. Paulo, sabendo disso, ele vai dizer, está errado. É nele, e somente nele, que habita, olha a palavra, corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. O Deus invisível se fez visível na pessoa de Jesus Cristo, com toda a sua glória, com todo o seu resplendor, com todos os seus atributos maravilhosos. Tudo o que Deus é, o Deus invisível, o Deus eterno, o Deus imortal, o Deus glorioso e transcendente, tudo isso está neste homem, nele a plenitude. O verso 10 vai dizer, nele vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade.
Não há hierarquia do qual Cristo não esteja no alto. Existem sim principados e potestades espirituais, os anjos. Mas ele é o rei, é o cabeça, é o chefe da legião celestial. Ninguém está acima dele, ninguém se compara a ele. Esse é o nosso Cristo. Permanecei nele, frutificai nele, sejam confirmados nele. A quem nós compararemos o nosso Jesus? Muitas vezes nós somos tomados por admiração por homens carismáticos. Talvez algum professor que vem com seus ensinos tão entusiasmantes. Políticos carismáticos que tentam arrebatar o nosso coração. Nós temos gurus aí nas mídias que de alguma forma tentam nos dizer como viver, como agir. São pessoas que se propõem a ser os nossos mestres. Eles querem nos ensinar a arte de viver bem. Mas aí você olha para esse homem. Com quem você vai compará-lo? Não estou dizendo que você não pode beber aqui e acolá de alguns conhecimentos, mas você tem o sol da justiça raiando no seu coração e na sua mente. É por ele que você tem que se encantar. É por ele que você tem que se guiar. É ele que você deve conhecer. Ninguém se compara a Jesus Cristo. É ele que deve ser anunciado nesse púlpito toda semana. É a ele que as canções que nós entoamos devem exaltar. É ele que você deve ensinar os seus filhos, a sua casa. É ele que você deve espalhar a sua história, a sua vida, a sua obra, a sua glória. Ninguém se compara a ele. Então, se você tiver que escolher, e nós sempre temos, escolha o melhor. Priorize, busque e coloque Jesus no centro da sua vida, no centro da sua alma, no centro do seu coração. Ele é suficiente, porque ninguém se compara a ele. Segunda verdade do texto, irmãos. Cristo é suficiente também, porque não há nada mais a ser feito. Se no primeiro momento nós olhamos para quem ele é, agora eu o convido a acompanhar o apóstolo e olhar o que ele fez. A sua obra é completa. Versos 11 até o verso 15. Eu gostaria de pedir à igreja que fizesse essa leitura. Nele também e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nele cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O verso 11, ele apresenta a continuidade do argumento do apóstolo. Tanto é que ele já vinha falando nele, ele permanece nesse raciocínio. No entanto, agora, ele vai tratar sobre outro problema que existia naquela igreja. Quando ele menciona assim, nele também fostes circuncidados, ele está tocando num ponto muito crítico aqui. Haviam mestres naquela igreja, grupos judaizantes, que diziam o seguinte: não, o que Cristo fez foi excelente, foi muito bom, graças a Deus por isso. Mas você, irmão paraibano, gentil, nordestino, que não é judeu e que quer participar dessa aliança com Cristo, você tem que abraçar a fé em Jesus Cristo, se converter, arrepender dos seus pecados e abraçar a fé em Jesus e se circuncidar, é claro. Se você não se circuncida, você não faz parte do povo judeu, você não está na aliança. É um procedimento simples, um pouco dolorido, né? Mas tudo bem, nada que você não consiga aguentar, faz parte. E venha. E assim você estará conosco.
Duas coisas: converta-se, arrependa-se, abrace a fé em Jesus e faça a circuncisão. Você vai pensar, rapaz, que coisa complicada, mas tudo bem, né? Se é isso que a gente precisa, eu não vou fazer nem problema com os irmãos aqui, eu vou ceder a isso, né? Só que Paulo entende que isso é muito sério. Olha o que ele vai dizer: vocês já foram circuncidados nele. Como assim? A ideia aqui é que Cristo, na cruz, ele era o nosso representante. A lei exigia a circuncisão. Sim, a lei exigia. Mas ele a fez em nosso lugar. Aquilo que ele fez na cruz foi em nosso favor, e se eu abraço a salvação, está feito. Eu não preciso da circuncisão para a salvação, eu só preciso crer em Cristo, eu só preciso estar unido a Cristo. A união com Cristo está por trás desse verso. Nele também foste circuncidados. E agora Paulo vai dizer, vocês foram circuncidados de forma muito mais profunda. Não foi nem por intermédio de mãos, mas foi no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vocês foram circuncidados espiritualmente. Aí no verso 12 ele vai dizer, inclusive, depois que fez isso, ele trocou o sinal. A circuncisão de Cristo agora é outro sinal, verso 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Você entrou nessa aliança com Cristo, agora você não se circuncida mais, você se batiza. E fazendo isso, você está publicamente afirmando diante da igreja, diante do universo, que você está unido a Cristo. Não precisa de circuncisão. Você morreu com Ele, você renasceu com Ele. O verso 12. Vocês foram sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Está resolvido, irmãos. Para ser cristão, para ser salvo, a única coisa que você precisa é entregar a sua vida a Jesus. Qualquer um que diga mais, ele já está diminuindo a obra de Cristo. E veja como se não é esses termos que Paulo vai usar agora a partir do verso 13. Ele vai usar de ironia, certo? Ele vai dizer, e a vós outros, ele está falando especificamente para os gentios na igreja. Ele está falando para nós. Eu não sei se tem algum judeu aqui. Se tiver, é para os gentios que ele está falando, para mim e para os outros irmãos. Ele vai dizer, e a vós, gentios, que estavam mortos em suas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida. Tem um detalhe aqui muito interessante que Calvino vai notar. Incircuncisão da carne, praticamente ele usou a expressão incircunciso, que era muito dolorosa para o gentio. O gentio que não fazia parte do judaísmo, que não fazia parte da igreja, os judeus olhavam para ele e diziam, incircunciso, você não é crente não. O incircunciso doía, porque fazia ele lembrar que ele estava fora da aliança. Aí Calvino vai dizer, Paulo usa essa palavrinha aqui com só um lembrete. Vocês lembram como era antes de Cristo, né? Vocês estavam mortos, vocês estavam longe, vocês não eram igreja. Vocês vão querer voltar para isso? Se ele já deu vida a vocês, se agora vocês fazem parte do povo de Deus, se agora vocês foram circuncidados no coração, vocês querem voltar realmente para aquela fase anterior da revelação, da religião, quando vocês estavam fora? Não façam isso. Ele vai descrever agora o que Jesus fez, o verso 14. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e o removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O Antigo Testamento, com as suas prescrições, eles de fato deixavam muito claros que aqueles que não faziam parte do povo da aliança, o povo judeu, eles estavam condenados. Havia um escrito de dívida contra eles. Mas Jesus pegou esse escrito, levou para a cruz do Calvário, cravou nas suas mãos abertas e aniquilou essa dívida. O verso 15 termina assim: ali ele despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. O que nós temos aqui é uma figura de vitória romana. O general vitorioso entrando por entre as portas da cidade com a sua comitiva, com a sua procissão,
E os homens erguem bandeiras, celebram, aplaudem, o general à frente, o seu exército logo em seguida, e no fim, humilhados, os inimigos. Os inimigos da sua alma foram humilhados por Cristo na cruz do Calvário. Essa obra é perfeita, essa obra é plena, ela é em seu favor. Você não precisa mais dos rudimentos da lei, você não precisa mais da circuncisão, você não precisa mais confiar nas suas obras meritórias para a salvação. Você só tem que confiar em Cristo. Ele é totalmente suficiente, nele você é mais do que vencedor. Nele você triunfou. Você venceu a morte, você venceu o inferno, você venceu o diabo, você venceu a sua carne e o seu pecado. Não há mais condenação. Por isso que ele é suficiente. Porque não há nada mais a ser feito. Ele fez tudo. Ele é incomparável. Nós podemos e nós devemos confiar nele. É o que nos resta. É o que nos cabe. Isso não deixa de ser uma boa nova. Claro que isso é boa nova. Você só tem que celebrar a vitória do Cordeiro. Você só tem que celebrar a cruz de Cristo. Você só tem que agradecer ao Senhor aqui na igreja, como povo de Deus. Você tem que ler o Salmo 66 milhões de vezes, agradecendo ao Senhor pela redenção. Quantas vezes nós nos temos enraizados ali no nosso coração, aquela ideia que eu estou pagando preço para a minha salvação, o preço foi pago. Eu sei que há uma luta contra a carne ainda, eu sei que ainda nós enfrentamos ainda tentações e provações, mas tudo isso é embalado pela vitória do Cordeiro. Nós somos vitoriosos em Cristo, e quanto mais você se apropria disso, mais você enfrenta, mais você luta contra o pecado, e mais você persevera. Nunca esqueça que a obra dele é perfeita. A obra dele é sua. A obra dele foi entregue por você ao Espírito Santo, que aplicou essa redenção maravilhosa no seu coração. Alegre-se no Senhor nessa noite. Talvez, mesmo sendo um culto festivo, alguns chegaram aqui entristecidos, porque sofreram alguns golpes durante a semana e fraquejaram tantas vezes. Mas o Senhor nessa noite te lembra que a vida perfeita de Cristo foi dada a você. E quando o Pai do céu olha na sua direção, são as vestes de justiça de Cristo que ele enxerga por graça. Alegre-se no Senhor e saia daqui renovado para enfrentar as suas batalhas. Mas saia daqui abraçando a fé em Jesus Cristo ainda mais. Ele é suficiente. Ele é suficiente porque ninguém se compara a Ele. E Ele é suficiente porque não há nada mais a ser feito. Mas em último lugar, irmãos, Jesus Cristo também é suficiente, porque não há nenhuma outra alternativa eficiente. Dos versos 16 aos versos 23, o apóstolo Paulo vai tocar na ferida e vai fazer um exercício aqui de lógica. Ele vai expor quais são as alternativas que estão apipocando na igreja de Colossos. Ele vai dizer, vamos testar? Vamos ver o resultado disso? Cristo é eficiente, Cristo é suficiente. E essas outras coisas que vocês estão fazendo aí, será que são? Vamos ver esse texto agora. A partir do verso 16 até o verso 23, eu peço que a igreja me ajude lendo mais uma vez. Ninguém, pois, vos julgue. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético,
todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Versos 16 ao verso 17, Paulo expõe a ineficácia dos rituais. Os versos 18 e 19, ele expõe a ineficácia do misticismo. E dos versos 20 ao 23, ele vai expor a ineficácia do ascetismo. 3 alternativas presentes em Colossos, mas eu creio que nos dias de hoje elas também são presentes. Em primeiro lugar, o ritual. Veja que no verso 16 ele vai citar: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábado. São 5 elementos que fazem parte do Antigo Testamento, que fazem parte daquela religião dada ao povo de Deus no princípio ali da revelação. São rituais. Os sábados, as festas, as celebrações, as regras de dieta, as regras de bebida. É interessante que isso ficou para trás em Jesus Cristo porque ele cumpriu tudo isso. Mas por muitas vezes, os judeus eles tiveram dificuldade de abandonar essas coisas. Isso vai dizer, mas por que cheio de restrições, cheio de rituais? Não é tão simples agora no cristianismo? Mas eles se apegavam a isso. O livro de Hebreus vai tratar, por exemplo, de uma pressão que havia contra os irmãos que agora estavam seguindo a Jesus Cristo. E uma das pressões era o seguinte: a fé de vocês é muito simplória. Vocês não têm um sacerdote com estola sacerdotal. Vocês não têm sacrifícios. Vocês não têm fumaça. Vocês não têm altar. Vocês não têm todos os nossos penduricários. Você não tem a nossa dieta. Você não tem as nossas festas. A igreja evangélica, por assim dizer, são paredes brancas, um púlpito, um microfone, bancos e os irmãos cantando e louvando. É só isso a religião de vocês? A religião judaica externamente tem muito mais pompa, muito mais adereço, muito mais rituais. É isso que está sendo colocado em jogo aqui. Simplicidade do evangelho e a complexidade dos rituais. Ainda hoje tem gente que quer mais rituais, quer uma religião mais complexa, mais palpável, não uma coisa simples de chegar, orar, adorar, cantar, ouvir a exposição da palavra, não, algo mais. Mas olha como Paulo coloca tudo isso. Ninguém, pois, vos julgue. Já tem um problema. Como assim, julgue? Irmãos, a religião externa, ela sempre vai nos colocar sob o julgamento dos outros. Alguém vai olhar o que você está fazendo, como você está fazendo. Cada igreja que vai inventar mais rituais e vai um ficar julgando o outro, quando a coisa mais linda do mundo é saber que eu estou aqui, eu adoro de um jeito, eu vou na igreja do Jardim, a gente também está adorando. Os princípios são muito simples do Novo Testamento. Cada igreja que você vai que partilha essa mesma fé, há simplicidade. Claro que há um pouco de personalidade de cada comunidade, mas no geral é tudo muito parecido. Mas Paulo vai dizer, se você segue por esse caminho de ritual, a gente vai virar julgamento, não vos julgue por causa dessas coisas. E aí no verso 17 ele vai dar um argumento mais forte. Tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, mas o corpo é Cristo. Todos os rituais, todas as cerimônias eram sombras. E a ideia aqui é o seguinte: imagina que tem um jovem solteiro aqui na igreja. Estou falando assim porque eu não estou conseguindo enxergar, certo? Aqui nenhum no meu campo de visão. Mas ele está ali sozinho, né? Querendo alguém, né? Eita, achei. E aí de repente ele está numa esquina. E vem vindo uma sombra assim, como quem vem do outro lado. E ele vê as sombras com os cabelos, né? Balançando assim. Ele sente o perfume, ele vê as formas ali no chão. Ele diz, meu Deus, é agora, Senhor. Que seja uma serva tua, Pai. E que seja bonita como essa sombra. E a sombra vai crescendo e vai ficando mais nítida. Ele já coloca uma pastilha na boca, ele ajeita o cabelo, ele fica todo empolgado. E de repente, quando a sombra chega, era uma irmã em Cristo. Mas não chama tanta atenção dos olhos dele. Ele vai dizer, a irmã é piedosa, mas eu quero esperar mais no Senhor. Eu estou precisando de um tempo para mim. De algum modo ele está dizendo, eu preferi a sombra. Você percebe que o argumento que Paulo está usando é esse? No Antigo Testamento, várias coisas foram dadas para preparar o nosso coração para abraçar Jesus Cristo. Mas quando o noivo se revela, você tem que abraçar o noivo e não voltar para a sombra. Isso é uma ofensa.
A religião de ritual que nega a simplicidade do Evangelho, ela está dizendo que Cristo não é suficiente. Não existe coisa mais linda do que o povo de Deus reunido nas suas cadeiras plásticas, com os olhos fechados, adorando o Cordeiro, ouvindo a pregação do Evangelho, orando, cantando e celebrando. Isso aqui é a prova como Cristo é maravilhoso. A gente não precisa de 1000 mirabolâncias, a gente só precisa de Cristo. Segunda alternativa, misticismo. Porque alguns se inclinam aos rituais, os outros vão dizer, não, eu preciso de uma experiência diferente. Eu quero experiências sobrenaturais, para que assim eu ande com mais fervor no Senhor. Nós sabemos que isso também é muito forte no nosso meio. As pessoas ainda não buscam esse tipo de coisa. Dizem, não, tudo bem, vim adorar a Cristo, ouvir sobre Cristo, mas se tiver algo diferente, aí fica legal. Mas olha como ele vai dizer aqui no verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós. Guarda isso de novo, julgamento de novo, né? Parece uma proposta tão boa, mas vira julgamento, porque um fica analisando a espiritualidade do outro. Em comunidades, por exemplo, onde essas manifestações são valorizadas, como é comum a gente entender que há castas de cristãos, alguns que são mais espirituais do que os outros, porque eles demonstram isso de alguma forma. Ninguém se faça de árbitro contra vós. Pretextando humildade e culto de anjos, aviso, você vai mesmo? A igreja de Colossos é complicadinha, né, pastor? Eles cultuavam anjos. Pretextando humildade e culto de anjo, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Primeiro que ele já vai desenhando um desenho forte aqui. O pretexto é humildade, é piedade. Olha, irmãos, eu tive uma visão, Deus me tocou de forma especial. Só que ele vai dizer que está se enfatuando. Enfatuando é quando você vai inchando o seu peito. Não é humildade. Ele está querendo dizer que ele tem uma espiritualidade melhor do que a sua. Ele vai dizer o seguinte, qual é o resultado? Fazendo isso, não estão retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. As pessoas que fazem isso estão buscando o seu crescimento em outras fontes que não Cristo. Isso não vai produzir santidade. Isso não vai produzir verdadeiro fruto do Espírito. Isso não vai produzir perseverança de verdade. Talvez entusiasmo, certamente julgamento. Mas a santidade vem de Cristo e o crescimento vem de Cristo e só de Cristo. Último aspecto aqui que ele vai tratar. Você vai dizer, nossa, estava tão empolgante, né? Está terminando duro. Paulo precisa desmascarar também mais um engano que pode assediar o nosso coração. Não é ritual que vai te fazer crescer na fé, é Cristo. Não são experiências místicas que vão te fazer ser mais fervoroso, é Cristo. Terceiro lugar, também não há ascetismo. A tendência que nós temos de fazer regras, de sim, sim, não, não, não pegue, não toque, enche a vida de regra e diz assim, você vai ser mais forte. Paulo vai tocar nesse problema também. Ele vai dizer assim, ó, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se viveis no mundo, vos sujeitais à ordenança? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo a doutrina e preceito de homens. Você não morreu para esse mundo? Será que não te é estranho que a tua religião fala o tempo todo sobre as coisas do mundo? Você não pode isso, você não pode aquilo. Parece que na tua cabeça só tem mundo. Você morreu para isso já. A tua cabeça tem que ter Cristo. Nos teus lábios, no teu coração, você tem que estar falando positivamente de Cristo. Mais do que aquilo que você não pode fazer, o que você tem que deixar. A sua fé tem que ser mais positiva do que negativa. Mais do que falar, você tem que abandonar isso, você tem que falar, você tem que abraçar Jesus Cristo. E para abraçar Jesus Cristo, suas mãos têm que estar abertas. Tem coisas que não convém você estar segurando mais, porque olha a riqueza que você tem em Cristo. Não fica olhando para essas coisas. Mas quando o foco é só no negativo, a nossa fé fica minguada. Olha o parecer do apóstolo. Estas coisas com o uso se destroem. Por exemplo, falando de comida e de bebida, o sistema digestivo vai colocar isso para fora do seu corpo. Essa é a santidade. Paulo está sendo muito irônico aqui, irmãos. Porque muitas vezes parece que o nosso grande conceito de santidade é coisa que o sistema digestivo do nosso corpo resolve. Precisava da cruz de Cristo para fazer coisas que o seu corpo vai eliminar. Verso 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Olha o problema. É culto de si mesmo. Falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade.
no fim, você se colocou no centro da sua fé. É o que eu faço ou o que eu não faço, é o que eu conquisto, é o que eu abro mão, eu. E não é assim a fé verdadeira. A fé verdadeira é Cristo, Cristo, Cristo. Mais do que aquilo que eu faço ou daquilo que eu renuncio. É o que Cristo fez, é o que Ele é como eu amo e é como eu vivo para a glória de Deus. Cristo é o centro da fé verdadeira e da verdadeira santidade. E não eu, e não você. Tudo que nos coloca no centro, no fim, não combata a sensualidade. A nossa carne vai continuar latejando e vai arrumar todo tipo de pecado para desaguar cedo ou tarde. A pergunta que eu quero terminar então, irmãos, se Cristo é tão suficiente assim, se nos compete simplesmente descansar nele e aprender a viver e andar nele, por que nós resistimos a isso? Porque nós precisamos ser exortados a continuar nos arrependendo, convertendo e dependendo dele. Por quê? Se essa boa nova é tão maravilhosa, o texto vai nos mostrar isso o tempo todo. Não sei se você percebeu, mas sempre tem uma pitadinha ou tem uma alfinetadazinha no orgulho. Alguns anos atrás, eu descobri, junto com Letícia, Érico e Raquel, numa das nossas viagens vindo de Recife do seminário, que eu era hipertenso. Eu descobri na viagem. Fui abastecer o carro, dei uma cambaleada assim. Mas chegamos em Campina, né? Deus é bom. Só que aí eu descobri que estava tendo picos de pressão e não sabia. Fui ao médico e descobri que desde os 20 anos de idade eu era hipertenso e não sabia. Diante desse diagnóstico, né? Eu recebi uma notícia, não sei, para você talvez não seja ruim, mas para mim soou tão ruim. Só olha, você vai precisar tomar 3 medicamentos todo dia. 3 comprimidos. Não, mas e se eu caminhar? E se eu melhorar a alimentação? E se eu fizer isso, fizer aquilo? 3 medicamentos todo dia. Você demorou demais a tratar isso. Você não tem opção. Vai ser bom se você caminhar, vai ser bom se você se alimentar melhor. Talvez a gente diminua um comprimido, mas você vai ter que tomar para o resto da vida agora. Por que isso foi tão... Esse comprimido é muito caro, pastor? Não, losartano o governo até dá. É barato. Mas a questão é que lá em casa, entre os filhos de seu Aloysio, eu sempre me orgulhei de ser o mais saudável. Meus irmãos vivem com alergia, né? Tiago às vezes está por aqui, ele coça o nariz, espirra, eu nunca adoecia. Eu me orgulhava disso. Ô, saudável. Que mérito a gente tem nisso, hein? Mas eu me orgulhava disso. Então, nas primeiras vezes que eu pegava aquele comprimidozinho assim, fazia um drama. Aí fui tomar, me acostumando com aquele. Toda vez que eu pegava aquele comprimido, era como se Deus estivesse dizendo: você não é o saudável da casa, você herdou a hipertensão do seu pai, você é o mais doente. E eu tomava, né? Aí eu me lembro que uma das primeiras vezes eu fazendo isso, minha esposa, né, conselheira bíblica, olhou e disse: isso é pecado, você devia estar agradecendo que tomando esse remédio resolve. Quanta gente não pode resolver seus problemas? Tem uma lapada assim. Aí eu expliquei a ela o que acontecia e nessa conversa a gente percebeu que talvez já tenha ficado claro para você. A minha dificuldade com um comprimidozinho tão pequenininho era só uma coisa, era orgulho. Porque se o médico dissesse que eu caminhando resolvi o problema, era algo que eu fazia. Se eu mudando a alimentação resolveria o problema, era algo que eu fazia. Agora o comprimento é algo que eu não faço. É externo a mim, eu só faço abrir a boca e tomar. E você sabe que eu não ia mudar a alimentação e que eu não ia caminhar, eu ia me enganar. Mas eu ia sentir que o controle e o mérito estavam nas minhas mãos. O comprimido, ele me humilha. Eu já lido melhor com isso, irmão. Estou tranquilo, nem me lembro de todo esse processo teológico, né? Mas de igual modo acontece com a gente, com Cristo. Nós chegamos para Cristo quando Ele dá o diagnóstico da nossa alma e a gente quer: não, Senhor, passe uma caminhada, passe um exercício espiritual. Eu vou mudar a minha rotina, eu vou deixar de fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí eu vou crescer, né? E aí eu vou ser abençoado, eu vou ser mais santo. Ele diz: tudo bem, faça tudo isso, vai ser ótimo. Agora você vai precisar do comprimido, que é o Evangelho de Jesus Cristo, todos os dias. Todos os dias, a tua santificação, a tua graça e a tua salvação vem de uma fonte externa, para você lembrar que a força não está em você. Sem Cristo, nada somos e nada podemos fazer. João 15. Deixe o orgulho de lado.
contemple a beleza do seu noivo e continue se convertendo. Arrependa-se dos seus pecados e corra para os braços de Jesus. Ele é suficiente. Ninguém se compara a Ele. Não há nada mais a ser feito. E todas as alternativas não são eficientes. Somente a cruz de Cristo vai te fazer chegar até o final. Então abraça esse Salvador, glorifica a Deus e viva para conhecer mais desse Jesus e fazê-lo conhecido, até que Ele nos chame, até que Ele nos leve. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo precioso Evangelho de Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque nele nós temos tudo o que precisamos para a nossa salvação e santificação. Eu te agradeço, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos lembrou que nós continuamos e continuaremos sempre dependendo do nosso Jesus. Que haja esforço por santidade, que haja exercícios espirituais, mas que acima de tudo, antes de tudo, haja dependência do Senhor. E que possamos continuar confiando somente em Jesus Cristo, porque Ele é suficiente. Abençoa cada um de nós aqui. Abençoa essa igreja tão querida, que Cristo continue sendo exaltado no meio desse povo, para a tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Amém.